Nós vamos compartilhar hoje sobre os caminhos para o propósito de Deus. Todos nós temos um propósito. Para todos nós foi preparado um propósito. Em todas as vidas que aqui se encontram, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, tem algo que Ele quer de nós. E é isso que nós vamos compartilhar nessa noite. Quero te convidar a abrir em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Louvado seja o Senhor sobre todas as coisas. Exaltado o nome do nosso Pai. Glória a Deus. Romanos 8, 28, amém? Ou misericórdia? Amém? Vamos lá. Alguém falou misericórdia que eu escutei. Alguém está procurando ainda, nós esperamos. Nós temos até meia-noite hoje. Pastora me mata. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós rendemos graças ao Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, porque o Senhor é o real motivo de todas as coisas, Pai. A adoração, Senhor, em cada momento, em cada instante, Senhor, tudo é para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos clamar para que o Senhor faça de nossas mentes cativa a Ti neste momento, Senhor, para que o Senhor venha ministrar, Senhor, com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Eu nada tenho a ofertar na vida das pessoas, Pai, mas Tu tens todo o poder e todo o domínio, Pai. Por isso, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, Senhor, toca sobre a vida de cada um, Senhor. Ministra no particular, Senhor, toca, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja, Pai, para levar para o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, todo levante, tudo que tenta agir contra a realização deste culto, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Porque todas as coisas são para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ler novamente Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existe um caminho a ser percorrido para a gente chegar no propósito. Existe um caminho que tem que ser caminhado para que a gente chegue ao propósito de Deus. Não existe na vida de ninguém que é chamado hoje e amanhã já está vivendo de fato o propósito. Começa o caminho pelo propósito. Começa um caminhar para viver o propósito de Deus. Já faz parte de um propósito antes, mas o propósito mesmo para onde Deus quer nos levar, a gente tem que percorrer um caminho. Não existe ninguém que hoje muda de vida e acha que já está tudo resolvido, porque não está. Não existe ninguém que hoje foi chamado por Deus e já está 100% pronto. Não existe isso. Existe todo um trabalhar, todo mundo que passou por essa Bíblia, as histórias que nós temos ali, a qual nós vamos falar de algumas, as pessoas tiveram que passar por um propósito. Tiveram que passar por um tempo, por um caminho, para chegar aonde Deus queria que elas chegassem. E na nossa vida não é diferente. Deus tem algo especial para cada um de nós. Talvez você está aí achando que não existe nada para você, que não existe nenhum propósito, mas existe. Talvez você ainda não entendeu qual é. Talvez você não conheceu o propósito que há sobre a sua vida, mas existe um propósito sim. Existe algo preparado para você, mas você precisa percorrer um caminho. Você precisa seguir um caminho que o Senhor te colocar, para que você chegue aonde o Senhor deseja que você tem que estar. Mas quando chega o momento de a gente percorrer esse caminho, muitas vezes nós não queremos percorrer. Muitas vezes ele é doloroso, muitas vezes ele é com dificuldade, muitas vezes ele é aparecendo coisas complicadas no nosso andar. Muitas vezes se levantam coisas contra nós, muitas vezes as pessoas se levantam contra nós, muitas vezes os próprios familiares se levantam contra nós. Os amigos, as pessoas começam a se levantar contra nós e nós começamos a achar aquilo ruim, começamos a rejeitar. Nós começamos a rejeitar muitas coisas que o Senhor coloca no nosso caminho, porque a gente não quer passar por um momento difícil. Nós queremos só viver coisas boas, nós não aceitamos quando vem a dificuldade. Quando as coisas se levantam contra nós, nós não entendemos o porquê que aquilo se levantou. Porque eu creio que todos nós temos problemas, ou não? Tem alguém que não tem aqui? Se prepara que vai ter. Se não tem ainda, vai ter. Todos nós passamos por problemas. Num dia a gente está bem, no outro de repente aparece uma coisa gigantesca, a gente não sabe o porquê. Mas tudo tem um propósito do Senhor.
Tudo tem um objetivo do Senhor. Todas as coisas que se levantam no nosso caminho têm um objetivo de Deus para isso. Nós precisamos entender e compreender o que é isso. Nós precisamos entender o que é isso que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós somos pessoas imperfeitas, cheias de falhas, cheias de coisas erradas, cheias de coisas ruins. Nós somos pessoas que muitas vezes nós machucamos os outros com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Nós ferimos muitas pessoas através das nossas atitudes. Isso agrada o coração de Deus? Com certeza não. Muita coisa acontece que nós fizemos e não agrada o coração de Deus, mas Ele quer tratar de nós. Ele quer cuidar de nós, Ele quer fazer com que nós sejamos diferentes, e para isso nós temos que percorrer um caminho. E o Senhor tem, com tanto zelo, com tanto amor, cuidado para que a gente faça esse percurso. Esse percurso, o Senhor tem por objetivo forjar o nosso caráter. Ele tem por objetivo nos forjar para aquilo que Ele quer nos usar. Ele tem por objetivo transformar aquilo que está errado para que a gente seja usado no seu propósito. Mas muitas vezes nós não queremos ser forjados. Nós não queremos ser mudados. Muitas vezes nós enchemos a boca, erroneamente, para dizer que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou desse jeito e eu vou ser assim. Quantas vezes nós fizemos isso e isso é errado da nossa parte? Muitas vezes nós vivemos patinando por isso, porque nós não permitimos ser transformados. Muitas vezes nós não conseguimos evoluir em Deus justamente por isso, porque nós ainda estamos achando com a nossa vontade, fazendo com os nossos desejos e querendo enfrentar todas as coisas na nossa força. Quando o Senhor quer preparar, Ele quer nos forjar, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos transformar. Aquilo que desagrada a Ele, Ele não quer que permaneça em nós, Ele quer que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Ele. O Senhor quer nos levar a cada dia para mais perto dEle, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser transformados a cada dia de glória em glória, sendo transformado pelo poder do Senhor, sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, tirando tudo aquilo que é imperfeito. Nós temos que buscar ser igual a Cristo, certo ou errado? Nós temos que buscar ser imagem dEle. Por acaso em Cristo havia alguma coisa imperfeita? Em Cristo havia falhas? Cristo foi um pecador? Cristo não teve nada disso. Então, para que a gente chegue mais perto de Cristo, para que nós sejamos parecidos com Ele, nós temos que tirar essas coisas erradas da nossa vida. E nós precisamos da ajuda de Deus para isso. E a ajuda dele é colocar um caminho à nossa frente para que a gente trilhe a cada dia passos novos. Para que a cada dia a gente passe por algo, para que a cada dia a gente enfrente sim uma dificuldade que faz parte do propósito do Senhor. A nossa cabeça parece que ela foi preparada para não ter dificuldade, mas nós temos que ter dificuldade. Se nós não passarmos por dificuldade, a gente começa a enfraquecer, a gente começa, está indo tudo tão bem, né? Está indo tudo tão bem, eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra, porque tudo está indo tão bem. E na verdade isso é um erro, por isso que os problemas sempre estão voltando, porque nós não aprendemos a depender do Senhor. E nós temos que depender da sua presença em todo o tempo, nós temos que nos dedicarmos à sua presença em todo o tempo, nós temos que viver a sua vontade em todo o tempo. Glórias ao teu nome, Senhor. Em Efésios 2:10, Efésios 2:10. Nós achamos que as dificuldades que aparecem no nosso caminho, elas são coisas ruins. Nós achamos que as doenças que aparecem, as barreiras que aparecem, as confusões que aparecem no meio da família, tudo isso a gente trata como algo ruim. Porque muitas vezes nós não enxergamos Deus tratando através dessas circunstâncias na nossa vida. Efésios 2:10 diz assim. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O Senhor já preparou antes o que a gente deveria fazer. Ele já preparou. Quando você
aceitou Jesus, você imaginou que na sua vida ia começar, vai ser tudo uma novidade. Para Cristo nada era novidade, porque Ele já tinha um propósito já pensado para cada um de nós. Para nós começa a ser uma novidade, mas para Ele já tinha tudo na sua cabeça. Ele já olhava e dizia, tem aquela coisinha lá que eu não gosto. Tem mais aquela outra coisa lá que não é legal. Aquela ira, não, aquilo ali tem que sair. Aquela raiva, aquela falta de perdão, não, isso não faz parte, isso tem que tirar. E nós temos essas coisas na nossa vida e nós vamos carregando. E o tanto que nós vamos carregando, nós vamos nos sobrecarregando. Nós vamos nos entulhando. Nós vamos colocando cada vez lixo sobre lixo. E isso vai atrapalhando o fluir de Deus, mas Deus quer tirar isso. Deus não quer que nós consigamos caminhar dessa forma. Ele quer que nós paramos muitas vezes para tirar isso, para depois a gente prosseguir. É que nem uma corrida de obstáculo. Para quem vê nas Olimpíadas, acontece aquelas corridas de obstáculo, onde os homens vão pulando e as mulheres também. Um obstáculo de cada vez. Nós às vezes somos como aqueles corredores, só que quando a gente vê o obstáculo, a gente quer ir pelo lado, a gente não quer passar por ele. Quando vem a dificuldade para nós não queremos passar pela dificuldade, a gente quer fugir. Só que aquilo ali Deus está colocando para que a gente seja preparado para algo depois, para algo maior. Deus está preparando algo maior depois. Logo depois daquele obstáculo vai ter outro sim, mas é algo melhor. Aquele outro você já venceu, você já passou, Deus já te preparou. Deus já forjou você para aquilo você não vai mais precisar passar, ou se passar novamente, você já vai entender de uma outra forma, já vai estar preparado. Mas a gente quer fugir das dificuldades. Nós estamos rejeitando a bênção que o Senhor quer colocar na nossa vida, porque bênção nem sempre é só o que a gente conquista de agradável a nós. Tem coisas ruins que vêm na nossa vida que são bênção de Deus, porque é para que nós sejamos transformados, isso é a maior bênção. Maior bênção do que conquista financeira, do que carro, casa, do que ministério, do que isso, é uma transformação. Não tem nada melhor do que nós sermos transformados, porque a transformação vai nos levar à eternidade com Deus. Sem transformação não há eternidade, e não existe nada melhor do que isso. Nós temos que entender que nós temos que passar pela dificuldade sim. Nós temos que ser aprovados em Deus sim, para que a gente tenha a eternidade nele. Mas quando vem o obstáculo, nós, não dói tanto. Eu vou ter que enfrentar isso. É tão grande esse muro, esse obstáculo aí, como é que eu vou passar por cima disso? Aí chega aquele momento que só Deus chegou no momento certo. Realmente é só Deus. Enquanto nós estamos na nossa força, enquanto nós estamos indo com a nossa força, com o nosso desejo, confiando nos outros, confiando no médico, confiando em todo mundo, a gente não está dependendo de Deus. Ele quer que nós dependamos dele. Se lá no começo a gente já tivesse colocado ele como só nele, seria mais fácil de passar. Mas como a gente vai lutando, a gente vai criando estratégia, vai criando coisas, e ali a gente, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e a gente começa a criar circunstância para que a gente resolva o problema. E o problema não se resolve. Mas quando a gente diz só Deus, quando alguém diz, quando o médico falou para você, só Deus, quando falou para alguém da família, só Deus, não tem mão melhor para estar. Existe mão melhor do que estar na mão só de Deus? Existe estar na mão de alguém que vai escolher o teu caminho melhor do que ele? Os melhores caminhos, quando na verdade isso é um grande engano da nossa mente, porque nós não escolhemos. Nós escolhemos cada caminho absurdo que não faz sentido algum, mas nós achamos que é legal aquilo. Nós achamos que uma vida sem dificuldade nenhuma é legal. Uma vida sem passar por problemas nenhum para nós é legal. É o objetivo ideal de todos nós. Nós queremos viver isso. Nós queremos viver sem problemas. Minha vida eu quero que não tenha problema nenhum. Mas você não quer ser transformado também? Você não quer ser preparado para a eternidade? Você não quer ser preparado para estar mais perto de Deus? Deve ser isso. Porque quando nós rejeitamos a dificuldade é porque nós falamos isso. A dificuldade vem para nos preparar. Nós temos que entender, abrir o nosso entendimento para isso, que o Senhor quer nos preparar. Nós temos que parar de reclamar da aprovação, porque a aprovação é bênção na nossa vida. Ela vai preparar o nosso caráter para algo melhor. Quem sabe a história de José? José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi para uma terra distante, foi caluniado, passou por um monte de coisa ruim. Olha o percurso que ele teve que fazer para se tornar governador. Olha por onde ele teve que andar, onde ele teve que pisar, o que ele teve que passar para chegar no propósito dele. Nós, quando se levanta, às vezes, uma coisinha, a gente já sofre.
Se levanta uma calúnia, a gente já derruba. Quando a gente recebe uma rejeição de um amigo, de alguém, a gente já passa mal, já fica ruim. Olha o que ele teve que passar, tudo para se tornar governador. Olha o caminho que ele percorreu. Mas ele percorreu em Cristo. Em Cristo não, né? Porque na época não era Cristo, mas em Deus. Cristo ainda não tinha vindo, mas Cristo já estava do lado do Pai. Ele percorreu todo aquele caminho para que ele fosse transformado daquilo que tinha que ser transformado em Deus. Jacó era, a gente sabe a história lá que ele trocou a primogenitura com seu irmão Esaú por um prato de lentilha. Enganou o seu irmão, enganou o seu pai, fingindo se passar pelo seu irmão para receber a bênção. Teve que ir para uma terra distante também. Teve que ser enganado pelo seu sogro. Mas enganado que ele queria casar com uma, o sogro dava outra. O sogro disse para ele que essas ovelhas eram para ele, mas aí depois já não eram mais. Aí depois tinha que ser aquela outra, mas aquela outra também não mais. Só foi enganando ele. Ele teve que ser forjado, porque ele era uma pessoa que ele tinha uma dificuldade que ele enganava. Quantos de nós enganamos os outros e não aceitamos a correção, o caminho que nós temos que passar? É muito fácil nós dizermos que queremos melhorar. Eu sou uma pessoa que sou explosiva, tenho muita raiva. Eu quero melhorar isso. Eu quero melhorar, mas eu quero que não aconteça nada que me tire da paz. Como é que eu vou melhorar se isso acontece? E nós queremos que seja assim, é ou não é? Nós queremos melhorar, eu sou explosivo. Qualquer coisa, se vir falar para mim, eu já respondo na hora. Mas a gente quer melhorar nisso, mas que os outros não venham nos afrontar, que os outros não venham falar nada. Olha a ignorância da nossa cabeça e nós pensamos assim, todos nós. Não venha dizer que não, porque todos nós somos assim. Nós queremos melhorar, mas nós queremos que não venha. Se você quer melhorar, saiba que vai vir muito problema naquela área para você. Se você quer passar por isso, se prepara, vai vir muita coisa para você nessa área para que você realmente melhore. E assim você analisando sua vida, se você for parar para refletir agora sobre como você é, sobre as particularidades da sua vida, coisas que só você e Deus sabe, você vai ver que se levantam sempre as coisas do mesmo sentido na sua vida. Você vai vendo que sempre se levantam essas coisas. As pessoas que são muito inconstantes, aparece uma dificuldadezinha, ela já cai. Aí passou a dificuldade, ela se levanta, já está tudo bem. De repente, cai de novo. E sempre as mesmas coisas que pegam a pessoa. Sempre. Porque ela não consegue evoluir, não consegue entender a bênção de Deus. Nós fomos programados por um sistema que o mundo hoje coloca aí. Nós fomos programados para que tudo dê certo. Mas o nosso entendimento de tudo dar certo é só coisas boas. A gente imagina só, como se diz, um mar de rosas, tudo fluindo. A pessoa casa e acha, não, vai ser tudo maravilhoso. O Juan e a Bruna vão casar aí no outro mês, Deus é bom. Já estão com certeza fazendo planos, imaginando, vai ser tudo maravilhoso. Te prepara. Te prepara. Saiba que vai vir o tempo da provação e da dificuldade, para que Deus prepare vocês para algo maior. Todo mundo aqui que já casou sabe que no começo é tudo maravilhoso. No começo, primeira semana, né? Depois já começa as dificuldades. Casamento é a maior bênção que tem. Não tem nada que nos prepara mais o nosso caráter do que o casamento. Você conviver com uma pessoa, aquela pessoa ser diferente de você, porque quase sempre é totalmente diferente um do outro. E nós temos que dividir opiniões, temos que dividir as decisões, sem viver em conflito, sem viver em um momento só de guerra, promover um ambiente de paz ainda. Deus quer nos preparar através do casamento, mas a gente também não quer. Muitas vezes as pessoas fogem, correm do casamento, ficam casadas por um pouco tempo e já abandonam tudo e não quero mais isso. Não quer ser preparado, não quer ser abençoado, quer ser feliz, né? Nós queremos ser felizes, mas nós não queremos ser abençoados. Nós simplesmente queremos ser felizes. Não, eu tenho que ser feliz. A felicidade não consiste nas nossas vontades, consiste em o Senhor nos direcionar para a vontade dEle. Consiste em o Senhor nos preparar para o propósito dEle, para onde Ele quer nos levar. Abraão estava num ambiente tudo tranquilo, e Deus chegou para ele e falou:
sai da tua parentela, sai daí desse povo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. E nessa terra ele teve que passar por uma situação horrível, onde ele teria que entregar o seu filho. Mas ele teve fé. Ele teve que percorrer o percurso, passar pela dificuldade, mas em tudo na fé ele conseguiu conquistar em Deus. Mas Deus teve que preparar aquele caminho para ele, para levar ele para o propósito que hoje Abraão é conhecido como o pai de multidões. O pai de muitos. Para nós isso ainda talvez não faça muito sentido, mas vai lá para os judeus para ver se Abraão até hoje não é ainda considerado o pai de muitos. Isso sem falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que teve algum homem que passou por um caminho tão difícil? Será que algum de nós passa por um caminho tão difícil quanto foi Jesus Cristo? Será que algum de nós passa por uma partezinha da dor que ele passou? Ele tinha um caminho a percorrer para que ele chegasse no propósito. E ele percorreu esse caminho com excelência, sem reclamar, como ovelha muda, sendo açoitado, cuspiram na cara dele. Se fizessem isso conosco, nós já damos um soco na hora. A raiva já vem e toma. As pessoas afrontando, não és tu que diz que é o rei dos judeus? Ele ficar calado, ser perseguido, afrontado de tudo quanto é lado. Às vezes no nosso trabalho tem alguém que nos afronta um pouquinho. Tem alguém que fala alguma coisa para nós e aquilo ali vai nos irritando. E nós já estamos a ponto de bala de falar alguma coisa para aquela pessoa. Você imagina Jesus, que o seu ministério aqui nessa terra tinha um bando de fariseu vindo atrás dele o tempo todo questionando ele. O tempo todo dizendo, não, mas tu não pode fazer isso. Não, mas é sábado, tu não pode fazer isso. Como tu vai fazer isso num sábado? Não, mas o que é esse reino aí que vem? O que é isso? Às vezes uma pessoa está nos atrapalhando, a gente não aceita aquela transformação. Eu vou te dizer uma coisa, Jesus também teve que passar por isso, porque ele também teve que aprender. Ele sendo filho de Deus, ele também teve que aprender. Está lá em Hebreus 5. Se eu não me engano, é Hebreus 5, que eu li essa tarde ainda. Hebreus 5, 8. Diz assim, ó, Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus teve que aprender a obediência por aquilo que ele padeceu, ou seja, ele teve que passar por um monte de dificuldade para aprender a obedecer a Deus. Será que Jesus não sabia o que era obediência? Mas ele tomou uma forma de homem. E ele teve que passar por dificuldades, só que como ele tinha a presença do Espírito Santo, ele conseguiu vencer todas aquelas dificuldades, porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Ele tinha um relacionamento com o reino de Deus. E por que nós não temos? Nós também temos o Espírito Santo. Nós também temos. Nós também temos acesso ao reino de Deus. Nós também somos filhos. E nós precisamos entender que nós temos que nos comunicar com esse reino. Nós precisamos nos comunicar com o Espírito Santo para que nós entendamos cada dificuldade que nós vamos passar para ser forjado. Para que o Senhor esteja nos mostrando o que a gente deve fazer, como a gente deve agir, para onde a gente tem que ir. Mas enquanto nós estamos na nossa vontade, na nossa força, nós não compreendemos nada. Nós vamos, damos com a cabeça na parede e voltamos, parece desenho. Desenho é assim, né? Bate e volta, cai do lado das alturas, se levanta, explode e não acontece nada. Parece que nós estamos assim, apanhando de tudo quanto é lado, mas a gente não entende que o Senhor quer nos preparar. É tão simples, é só mudar, mas a gente não quer mudar, a gente não entende que a gente tem que mudar. Existe um caminho para a mudança, não é um caminho para que você seja feliz, é um caminho de mudança, um caminho que te leva para o propósito de Deus. Será que nós queremos o propósito de Deus na nossa vida?
Será que nós estamos dispostos a viver realmente o propósito de Deus, ou nós queremos viver a nossa vidinha medíocre? O que nós queremos viver? Cristo na sua essência, na sua totalidade, ou nós queremos viver a nossa vida, a vida do João, da Maria, do Pedro, tanto faz, qualquer nome. O que nós queremos? Nós temos que passar por dificuldade. Nós temos que passar. E muitas vezes nós achamos que já estamos prontos para tudo. Quantas vezes aparece alguma coisa e a gente acha, não, já estou pronto, agora eu vou. Eu já estou pronto. Mas Deus quer nos preparar, Ele quer nos tratar para tudo. Às vezes a gente acha que é super maduro, que sabe todas as coisas, e a gente vai ver que na verdade a gente não sabe é nada. A gente começa a fazer um pouquinho na obra de Deus, a gente acha, pô, agora eu estou legal, agora eu estou... E a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente vê o quanto que a gente tem que mudar, o quanto que a gente está errado, o quanto que a gente precisa mais de Deus. O quanto que a gente falha, o quanto que a gente erra, o quanto que a gente é negligente. O quanto que nós mesmos nos enganamos. O Senhor quer nos preparar, mas a gente ainda não está pronto. Percorra o caminho. Percorra o caminho, vai ser uma preparação, é uma construção. Até o dia vai ser uma construção, até se consumar, vai ser uma construção de um caráter, uma preparação de um caráter. Nós temos que ter um caráter igual ao de Cristo. E nós queremos ter caráter igual a quem? Deus quer tratar do nosso caráter, Ele quer tratar da nossa vida. Mas nós ficamos presos a muitas coisas e não deixamos nos ser tratados. Às vezes a gente traz mágoas e a gente não permite ser tratado. Às vezes a gente traz dores e a gente não permite ser tratado. Às vezes a gente traz lembranças e a gente não permite ser tratado. Nós precisamos entender, porque a gente prefere às vezes esconder as coisas. Às vezes a gente prefere ter uma salinha lá para esconder dentro de nós, uma salinha onde a gente vai escondendo toda a bagunça, tudo aquilo que nos frustrou, tudo aquilo que nos machucou. Nós pretendemos às vezes botar tudo lá dentro e deixar a porta fechada para que ninguém veja, e nem nós muitas vezes não entendamos, mas em algum momento vai aparecer, porque o Senhor bota a barreira e aquilo tudo vem à tona de novo. Tudo aquilo vem à tona de novo, tudo aquilo aparece. Aí a gente vai lá, varre de novo, bota de novo para dentro da salinha, esconde lá de novo, fecha de novo a porta. Mas não vai adiantar, daqui a pouco vai aparecer de novo. Tem que se limpar em Deus, Ele quer tratar o nosso caráter. O Evangelho é poder de Deus para transformação. A coisa mais linda é a transformação do ser humano. A coisa mais linda é quando a gente vê uma pessoa que era drogada e decidiu viver para Deus, abandonou tudo aquilo para viver para Deus. Mas aquilo ali é só o começo da transformação. Pessoa que era embriagada, que largou tudo. Pessoa que vivia de farra, de prostituição e larga tudo para viver Deus. Isso é o poder do Evangelho de transformação. Mas a transformação não é simplesmente largar essas coisas. Vai ter uma continuação, uma construção depois. Para que tudo seja transformado. Para que o caráter seja totalmente lapidado. Para que o caráter seja totalmente diferente do que era. Nós precisamos ser diferente do que nós somos hoje. Amanhã tem que ser melhor do que nós somos hoje. Depois de amanhã tem que ser um pouco melhor do que amanhã. Nós temos que a cada dia evoluir, melhorar. A cada dia permitir que o Senhor nos trate. As dificuldades vão nos tratar. É tempo de a gente abrir um pouco mais mão das nossas vontades. Escolher menos o nosso caminho e viver o caminho que Deus preparou, porque esse é o melhor caminho. Jonas quis escolher o seu caminho. Jonas, o Senhor diz para ele, vai para Nínive, prega lá. Eu para Nínive? Aquela terra de bárbaros? Eu vou lá, eles vão me matar, eu não vou. E entrou num barco, e todo mundo sabe a história lá do peixe grande que engoliu ele e tal, que alguns falam que é baleia e assim vai. Mas por quê? Porque ele queria escolher o caminho dele. Nós estamos escolhendo o nosso caminho? Nós estamos escolhendo o nosso caminho? Se nós estamos escolhendo o nosso caminho, a qualquer momento pode vir um peixe grande e nos engolir.
E a hora que a gente está lá dentro, que está naquele escuro lá dentro, aí a gente começa a fazer como Jonas. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, não me deixa morrer aqui dentro. Senhor, me ajuda e não me deixa morrer neste lugar. Será que nós vamos ter que entrar na boca do peixe para a gente entender qual é o propósito de Deus na nossa vida? Será que nós vamos ter que aprender da pior forma? Será que nós vamos ter que viver assim situações degradáveis para que a gente entenda? Existia um homem chamado Oséias. E Deus queria mostrar para ele como que Deus se sentia. Ele queria mostrar como que era o amor de Deus. Para gente que falta muitas vezes amor, todos nós que falhamos em muitas vezes com amor, Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta. E ela não mudou de vida não, ela continuou traindo, continuou fazendo coisa errada. E aquele homem começou a ser envergonhado naquela terra. Aquele homem começou a... O porquê disso? O porquê viver isso? E Deus foi mostrando para ele, esse é o meu sentimento, vocês estão se prostituindo em relação à minha palavra. Vocês estão se prostituindo. Vocês estão andando contra a minha palavra, vocês estão agindo contra a minha palavra, vocês estão agindo do caminho que não é o meu. Vocês estão prostituindo, criando as suas vontades. É assim que eu me sinto. Mas eu não largo vocês, da mesma forma que tu não vai largar a tua esposa. Ele teve que passar por uma situação dessa para ele entender o amor de Deus. Compreender aqui. Então nós já entendemos que Jonas queria escolher o seu próprio caminho. Já vimos que Oséias teve que passar por uma situação difícil para entender o que é amor, para entender o sentimento de Deus, para entender como que Deus se sentia em relação à humanidade. Aí depois, Samuel, ainda pequeno, Deus vem falar com ele. Samuel, ele não entendia quem era. Samuel, e ele não entendia quem era. Ele ia pedir socorro. Quem é que está me chamando? Está me chamando aí? Eli, é tu que está me chamando? Não, a próxima vez tu diz, eis-me aqui. Teu servo te escuta. Ele não reconhecia a voz de Deus. Quantas vezes nós não reconhecemos a voz de Deus? Quantas vezes Deus está falando conosco e nós não reconhecemos? Quantas vezes Ele ministra na nossa vida e nós não entendemos que é Ele? Quantas vezes Ele vem falando conosco e nós não estamos vendo que é Ele que está falando? Deus fala, Ele não é mudo. Ele não é mudo, Ele vai falar sempre. Ele sempre está falando conosco, mas nós não estamos ouvindo, porque nós muitas vezes não sabemos quando é Ele que fala. Porque nós não temos intimidade, então nós não reconhecemos a sua voz. Quando nós falamos no telefone com alguém que a gente já conhece, só no alô da pessoa a gente já sabe quem é. Mas quando a gente não conhece, a gente já pergunta, quem que está falando? Nós temos que reconhecer a voz de Deus. Ele fala conosco todos os dias, Ele fala direto, Ele dá direção, Ele quer nos orientar, Ele quer nos tirar do perigo, Ele quer falar tudo o que vai passar na nossa vida, até mesmo os obstáculos que vão chegar, Ele quer falar para nós. Te prepara que vai chegar isso aqui. Está chegando isso aí. Mas nós não reconhecemos a sua voz, assim como Samuel. Então a gente fica perdido, indo para um lado para o outro, perdido sem reconhecer a voz. Nós precisamos entender a voz dele. Moisés teve um caminho a percorrer, um caminho bem complicado. Quando criança, já perseguido, foi adotado, foi viver direto no palácio lá, com Faraó. E ali ele foi aprendendo. De repente, pelo seu senso de justiça, ele mata uma pessoa. Aí ele tem que fugir daquele lugar. Aí ele vai para um deserto. Aí Deus vem e diz para ele:
Moisés, tu vai libertar o povo. E Moisés diz, não, eu não sei falar. Olha o tanto de caminho que ele teve que percorrer, o tanto que ele teve que fugir, porque ele quis, né? Fugir, para que Deus dissesse, não tem problema, eu coloco alguém do teu lado para falar. E você pode ler que na maioria das vezes, quando ele vai falar com o faraó, não fala que era Arão que falava que Moisés falava com o faraó. Ou seja, ele só estava ali, o Abraão muitas vezes, só para ser o socorro do lado dele. Só para estar ali no momento certo, não, vamos. Mas ele conseguia falar, só que ele inventou uma desculpinha. Quantas desculpas nós temos inventado? Quantas desculpas nós temos inventado para não fazer aquilo, para não fazer aquilo outro? Quantas desculpas nós temos inventado para não orar, para não ler a palavra? Eu não tenho tempo. Ah, é chato. Ah, é difícil, me dá vontade de dormir. Ah, eu não gosto. Eu não entendo nada. Não entendo nada de palavra nenhuma do que está escrito ali. Eu não sei como orar. Ah, eu não sei como falar para as pessoas de Jesus. Eu não sei como que tem que ser. Quantas desculpas nós temos inventado e fugindo do caminho que nós temos que percorrer? Todos os personagens da Bíblia, pode analisar um por um. Todos eles tiveram que passar por um trajeto para chegar no propósito. Todos eles tiveram. Todos, não tem exceção. Todos eles tiveram que passar por dificuldade, por momentos difíceis para chegar aonde tinha que chegar. E por que nós ainda insistimos em não querer passar pela dificuldade? Meu Deus, que tanto recado. Glória a Deus. Nós temos que entender que nós temos que passar pela dificuldade. Abrir o nosso entendimento para que isso se cumpra na nossa vida, aquilo que Deus quer. Se aqueles homens, aquelas mulheres tiverem que passar por isso tudo, para conhecer a glória de Deus, tiverem que passar por isso tudo, para ver o propósito de Deus, conosco não vai ser diferente, nós temos que passar também. Não vai ser diferente. A caminhada é a mesma de dificuldade para ser aperfeiçoado em Deus. As dificuldades vão ser as mesmas, cada um com a sua particularidade, porque um é pior numa área, outro na outra, um tem dificuldade naquilo, outro no outro. Mas nós vamos ter que passar por dificuldades. Se você está passando por dificuldade hoje, dê graças a Deus, porque Ele está te preparando. Não murmure, não reclame. Agradeça a Deus, porque Ele quer te levar para um outro lugar. Agradeça a Deus porque Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Se Ele põe a dificuldade é pelo amor dEle que quer nos tratar. Ele quer nos tratar em pessoas muito melhores. Ele quer nos dar algo maravilhoso. Ele quer nos levar para o seu propósito, para a sua vontade. Mas por isso aprenda a sentir dor. Aprenda que a dor, ela é momentânea, ela vai passar. Aprenda que a dificuldade ela passa. Aprenda que isso que parece ser impossível hoje passa. Aprenda que o choro passa. Aprenda que hoje você não vê solução. Isso vai passar. O Senhor Ele entra com a provisão no momento certo, mas Ele quer que nós confiamos nele, que nós dependemos dele. A gente às vezes olha a circunstância, a gente vê um gigante tão grande, a gente diz, mas não tem o que fazer aqui. Está muito difícil agora. E a gente sofre, a gente não entende, a gente não consegue, e a gente esmurece, e muitas vezes a gente começa a reclamar, e a gente sai falando para todo mundo das nossas dificuldades, e eu não consigo, e a gente começa a andar de cabeça baixa. E era tão simples a gente entender para onde o Senhor quer nos levar, escutar a voz dEle, que Ele quer nos revelar o que Ele quer. Mas não, parece que a gente sente prazer em quando vê uma dificuldade, a gente... dá o piripaque do Chaves lá, fica todo travado. Deus quer nos levar para um lugar melhor. Deus quer nos dar muito mais. O Senhor quer acrescentar muito mais sobre nós. Nós queremos os dons, mas como que nós vamos receber se nós não estamos preparados, se nós não entramos no caminho, se nós não entendemos o caminho? Aqueles homens, aqueles apóstolos lá, eles foram tremendamente usados por Deus. Foram ou não foram? Foram, grandemente. Mas porque eles entendiam que eles iam ter que morrer por Deus, morrer por Jesus. Todos eles tiveram um fim trágico, mas eles entenderam e viveram aquilo, porque eles não estavam preocupados, eles queriam percorrer aquele caminho de dor, de dificuldade, de ser perseguido, de ser preso, lançado na cadeia, e vai para um lado, vai para o outro, e as pessoas batem e tal. Eles entenderam aquilo e viveram aquilo e foram tremendamente usados por Deus.
A igreja começou através daqueles homens. Eles entenderam isso. A dificuldade fazia parte da vida de quem quer viver Deus. Por que nós temamos ainda em não entender isso? Por que nós temamos em não entender que faz parte do propósito de Deus? Faz parte do aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. Mas abre aspas, ou parênteses. As nossas escolhas interferem diretamente para onde a gente vai. Muitas vezes as dificuldades não são uma permissão de Deus para que a gente seja forjado. Muitas vezes é porque nós escolhemos coisas erradas. E acabamos vivendo coisas horríveis pelas nossas escolhas. O que nós escolhemos hoje, amanhã vai surtir efeito. O que nós escolhemos amanhã, depois de amanhã. Então, muito cuidado com as escolhas. Se nós escolhermos o caminho de Deus, pode ter certeza que muitas vezes vai ser um caminho de dor, mas é um caminho maravilhoso. Agora, se nós não escolhermos o caminho do Senhor, às vezes vai ser um caminho só de dificuldade. Porque em Cristo, quando nós escolhemos o caminho dele, é um caminho de vitória. É um caminho de dificuldade. E se eu perguntar aqui, quem quer vitória? Ninguém levantou a mão, uma pessoa. Glória a Deus, uma pessoa quer vitória. Graças a Deus. Quem quer vitória? Glória a Deus, a maioria agora quer. Tem gente que quer com as duas mãos, mais vitórias. Agora vamos lá, quem quer dificuldade? Já tem? Depois que vencer essa vai ter outra, tá? A gente não quer dificuldade, a gente só quer vitória. Mas para ter vitória tem que ter dificuldade. Quem é que vai ter vitória se não tem dificuldade? Temos que passar por isso, nós temos que passar pelo problema. Uma pessoa que estuda uma faculdade, ela está cursando, ela tem que passar pelas provas para que ela aprenda aquilo ali, para que aquilo ali entre na cabeça dela, ela possa evoluir. E ela pode chegar a exercer a função que ela se preparou. A vida é a mesma coisa, a escola da vida é a mesma coisa. Nós temos que passar por dificuldade para que a gente possa exercer o propósito que Deus preparou. Entenda o seu propósito e percorra o caminho. Existe um propósito preparado. Quem pode abrir em Eclesiastes 3:11? Glórias a Deus. Eclesiastes 3:11. Diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou ler novamente. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós colocamos o nosso desejo, nosso coração a eternidade. Nós queremos ser salvos. Nós queremos a eternidade, mas mesmo assim nós não conseguimos entender os caminhos de Deus. É isso que está falando aqui. Nós temos o desejo da salvação, nós temos o desejo da eternidade, nós temos o pensamento de nunca morrer. Eu quero viver eternamente, quero viver com o meu Senhor. Mas nós não entendemos os caminhos que nos levam para isso. Nós não conseguimos enxergar o caminho que está nos levando para isso. Saiba que o seu caminho está te levando para a eternidade. Mais do que uma cura, mais do que uma grande conquista, a salvação é mais importante. Então, se há uma dificuldade na área da saúde, entenda que ela está te levando para a eternidade também. Se há algum problema familiar, saiba que isso também está te preparando para levar para a eternidade. Se há um problema no trabalho, se há crise financeira, se há dificuldade, isso também está nos preparando. Deus está tirando de nós aquilo que nós precisamos perder, que nós não queremos abrir mão. Isaías 26:3. Um pouquinho para frente só. Isaías 26:6.
diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele que está passando por dificuldade, sim, que está entendendo o que está acontecendo, mas continua no propósito, o Senhor vai guardar. Nada vai nos destruir, nada vai nos derrotar, nada vai nos deixar destruídos, se nós estamos no propósito de Deus. Ele sempre vai dar o escape, Ele sempre vai trazer a solução, Ele sempre vai entrar com proveniência no tempo certo. Ele sempre vai agir em nosso favor. Ele já falhou alguma vez conosco? Aquilo que Ele prometeu, Ele deixou de cumprir? Aquilo que Ele falou, Ele não fez? Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer. Se foi Ele que falou, pode ter certeza, Ele não mente. Ele é muito melhor do que nós que prometemos e não cumprimos. Ele é muito melhor do que nós que fizemos voto hoje e amanhã já estamos falhando. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E se você para pensar, não tem nada prometido, é só você ler um pouquinho a Bíblia, que tem tanta coisa prometida aqui para você. Tem tanta coisa aqui para a sua vida. Tem tanta coisa aqui que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. Porque Ele prometeu para a humanidade num todo. Ele prometeu para aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai levar para a eternidade, vai viver com Ele para sempre. Ele prometeu vida e a vida com abundância para aquele que decide viver Jesus. Ele prometeu para aquele que aceita Jesus, caminhar com Ele. Ele promete ser mais que vitorioso todo aquele que caminha com Jesus. Ele prometeu tantas coisas boas para nós, mas nós não conseguimos entender, porque nós perecemos ainda por falta de conhecimento. Nós não estamos entendendo ainda, não estávamos. Mas nós estamos entendendo hoje que as nossas dificuldades, aquela mesma que você está pensando agora que está te atrapalhando, está te levando para a eternidade com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos adorar ao Senhor? Coloque diante de Deus agora as tuas dificuldades. Coloque diante de Deus aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te incomodado e você não tem entendido, para que o Senhor revele para você qual é o propósito dEle, para que Ele fale com você, para que você compreenda aquilo que Ele quer fazer na sua vida, o porquê dessa dificuldade, o porquê desse problema. Tudo tem um caminho a ser percorrido, o Senhor quer nos levar para aquele lugar de glória. Então que nós venhamos entender, porque Ele vai falar, Ele fala com todo mundo qual é o seu objetivo de vida. Descubra o seu propósito em Deus, e Deus vai acrescentar cada dia mais sobre você. Quando a gente descobre o propósito, também começa a vir mais dificuldade, porque as coisas começam a vir para impedir de a gente viver o propósito de Deus. Mas isso, quando a gente está ligado, conectado em Deus, não nos impede de prosseguir, de maneira nenhuma. Só nos impulsiona cada vez mais lutar e vencer em Cristo. Amém? Adore ao Senhor, exalte o nome dEle. Não perca a oportunidade de exaltar o nome dEle, de adorar. Rasgue o seu coração diante de Deus. Cante com toda a tua força. Cante com tudo que tem em você. Celebre ao Senhor com toda a tua força. Exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle. Não fique com a tua boca fechada. Aproveite a oportunidade. O ambiente está preparado para derramar a bênção do Senhor. O ambiente está preparado para ser derramado a vitória sobre o seu povo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você que quer uma oração e não tem entendido, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que carece de entender o seu propósito, você que não tem entendido as suas dificuldades, venha até aqui à frente, nós vamos estar orando. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, mesmo assim se
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, Adore ao Senhor, adore ao Senhor. ousado amor de Adore por esse Deus. imenso amor. Oh, que Adore por esse amor. deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Em nome de Jesus, Pai. Vem o teu poder, Senhor, manifestar no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, direção, Senhor. Direção, Senhor, direção, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, Pai. Manifesta o teu querer, Senhor, sobre nós. Nos leva para o teu propósito, Pai. Faz-nos entender o teu propósito, Senhor. nem Libera a tua merecê-lo, bênção sobre nós esta noite, mesmo Pai. assim Libera a se vitória sobre nós, em nome de entregou. Jesus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Exalte o nome dele. Declare o quão importante ele é para você. Agradeça por esse amor tão grande que ele tem. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Tem uma família que vai se ligar no ministério. Pastor Edésio, Carlos Fernando Correia, Manidei Pereira, Mateus Gustavo Pereira, Mariana Priscila Pereira. Pode vir aqui à frente.